Fala aí, pessoal, tudo beleza, né? Grande abraço, bem-vindos ao canal do Repórter Paulo Dedaço. Eu peço primeiramente que você se inscreva, ativa o sino, manda o seu like também, comenta, dê a sua reclamação, a sua dica. Vou agradecer a tua participação por aqui, beleza? Vamos falar sobre o Santa Cruz, nesse embalo do sábado positivo para o futebol de Pernambuco. O Santa acabou vencendo o Volta Redonda 2-0 na Arena de Pernambuco, emplacando a segunda vitória consecutiva com o técnico Christian de Souza no comando da equipe. O detalhe, Christian ainda não perdeu na competição, vinha numa sequência invicta no Amazonas e já começou muito bem essa trajetória no comando técnico do Santa Cruz. Pouco mais de 12 mil o público na Arena de Pernambuco. Santa Cruz com média de pouco mais de 11 mil torcedores, uma média boa. O Santa ainda está tentando engrenar. Santa Cruz não joga no Arruda, o que impacta no público presente, com certeza, apesar de que o Santa, em 3 jogos em casa, conseguiu 2 vitórias na competição. Eu estava até acompanhando ontem, no pós-jogo, uma entrevista do Zé Mário, a Igor, da Rádio Jornal, quando ele tentou justificar o início ruim da equipe. Olha, o Santa Cruz jogou 4 jogos fora, então também é um detalhe que pesou para o início ser um tanto quanto negativo, só que o Santa Cruz não se baseou muito nisso, né? O Santa acabou fazendo a troca. Claudinei foi embora, teve tempo para preparar a equipe, teve uma intertemporada, foram contratados 15 atletas, só que o Santa Cruz não evoluiu e ficou próximo à zona do rebaixamento. Então a troca acabou sendo importante para o Santa virar a chave. E é o que está dando para entender desse momento. Claro, contra a Inter de Limeira, o São Bambo ajudou o Santa. Contra o Volta Redonda, o Santa acabou se impondo, não sofreu muito contra um adversário que nesse momento está lutando pela permanência, mas não é um time frágil, não é um time mal treinado, é um time até que se posiciona bem em campo. Perdeu o Bruno Barra logo no início, o Santa fez 1-0, né? A expulsão, o gol, depois a expulsão do Bruno Barra no primeiro tempo. O Santa acabou fazendo uma primeira etapa bem tranquila, apesar de não ter conseguido o segundo gol na primeira etapa. Ficou para o segundo tempo, né, a marcação, né, do segundo gol do tricolor do Arruda, marcado pelo atacante Marquinhos. Então o Santa poderia ter conseguido uma vitória com uma margem, né, com uma vantagem maior, uma vitória com uma margem no placar maior, né, até desenvolvendo melhor o futebol em campo. Ainda está muito longe. Há quem prefira o futebol de resultado. Santa Cruz conseguiu em 2 jogos resultado muito mais do que desempenho, mas o Christian acabou destacando que o Santa Cruz tem uma evolução defensiva, na bola aérea defensiva, na bola parada defensiva, tem tido um bom comportamento, é o que defende a comissão técnica, né? O Christian de Souza tem falado muito sobre isso. E também acho que um detalhe importante, né? A atitude do time é outra nesse momento. Então o Santa está conseguindo os resultados, a evolução ainda é muito pequena, não dá para perceber tanto uma evolução no futebol do time, só que conseguiu 2 vitórias, 4 gols marcados. Santa Cruz tinha conseguido poucos gols até então, 1 gol contra o Confiança, né, 1 gol contra o Floresta, tomou o gol do Guarani, perdeu também do Amazonas, perdeu também do Confiança. Então o Santa já melhorou a questão ofensiva, pelo menos no quesito gols marcados, né? Um time que tem encontrado dificuldade, depende muito das jogadas do Ronald, a jogada que ele acelera, vai para cima, baixa a cabeça, né? Não consegue ainda ser muito bom finalizador, deu até um pouco de sorte contra a Inter de Limeira, porque ele chutou, a bola bateu, né? Foi um frangaço do goleiro. Depois houve um cruzamento rasteiro, a bola bateu no lateral esquerdo da Inter de Limeira, bateu no Saulo e entrou. Então o Santa Cruz também contou com sorte para o jogo contra a Inter de Limeira. E o Ronald tem uma dificuldade ainda para definir, mas ele tem conseguido fazer algumas boas jogadas, dá profundidade, vai para o campo de ataque, acelera esse jogo. E ontem conseguiu uma boa jogada, escanteio, gol do Favela, assistência para o gol do Marquinhos,
jogada dele. Para mim, sofreu um pênalti também no segundo tempo. E algumas outras boas jogadas que ele faz, né, de partir para cima, de gerar uma certa preocupação no adversário. Mas ainda é muito pouco. O Santa tem poucas variações ofensivas. Acho que o Thiago Marques, apesar de ter sido defendido pelo Christian de Souza, para mim segue devendo, né? A bola bate nele, não evolui. Ele não tem conseguido ser um atacante perigoso, não está conseguindo também fazer os gols, passar pela marcação, ser um cara efetivo por cima. Conseguiu apenas em um momento fazer gol, que foi contra o Floresta, lá no Ceará, na jogada do Balotelli pela esquerda, o cruzamento e o gol que ele marcou. Então é um atacante também pouco efetivo. Sigo achando curioso o Santa não utilizar o Patrick Alan, talvez pela baixa intensidade. É um atleta mais lento, é um detalhe, por exemplo, que fez ele não renovar com o Náutico para 2026, né? É um meia de baixa intensidade, participa pouco do jogo, apesar de ser um organizador, um cara mais cerebral, de ter tido bons números pelo Náutico no ano passado, mas certamente a característica de jogo dele não agrada, é o que dá para entender. Nesse momento o Christian, posso estar errado, né? Mas é uma observação que eu tenho. Não agradava no Náutico Hélio dos Anjos, tanto que ele não renovou para 2026, e o próprio Mazzola chegou a falar sobre isso, né? Deixou isso publicamente muito explícito, que o meia tem que ter mais intensidade, mais participação, e o Patrick Alan é um meia mais paradão, mais sumido do jogo, mas eu acho até que ele poderia ser aproveitado, sobretudo no segundo tempo. O Santa Cruz tem Vitinho no meio campo, Patrick Alan não entra nem nos jogos para jogar 15, 20 minutos, então me dá essa sensação que o Patrick poderia ser utilizado pela comissão técnica do Santa. É claro que quando o Thiago Enes for liberado 100%, ele vai ser o lateral direito, e aí tem que tentar entender o que vai fazer o Christian, se mantém uma linha com 5 atrás, Enes e os 3 zagueiros, ou se foi algo pensado apenas pela ausência do Thiago Enes, né? Talvez até não, porque ele gosta de 3 zagueiros, então posso até imaginar que ele vai jogar em alguns momentos, ou pode, e seria interessante, essa linha com Thiago Enes, Eurico, William, Matheus Vinícius ou o próprio Miranda, e na esquerda acho que o Alex Juan merecia uma sequência na vaga de Zé Mário, mas Zé Mário tem tido uma sequência maior no time, parece agradar a comissão técnica. Era assim com o Claudinei, tem sido também assim com o Christian de Souza. No meio campo, o Silva, criticado, fez um bom jogo contra o Volta Redonda ontem, acho que ele não comprometeu. Em outros jogos não foi tão legal, mas acho que teve um desempenho regular no meio campo, saiu inclusive no segundo tempo. Esse meio campo do Santa, acho que Léo Costa, de repente o Andrei, Silva com Léo Costa, ou Léo Costa e Favela, há uma tendência que exista uma certa rotatividade nesse meio campo do Santa, né? A comissão está preferindo o Vitinho, mas repito, eu daria sim alguns minutos para o Patrick Alan, sobretudo no segundo tempo. E esse ataque, né? Como é que vai ser? É Thiago Marques com o Ronald, mais uma vez. Acho que o Everaldo não foi bem e já está suspenso para o próximo jogo. Marquinhos entrou bem, fez gol, é artilheiro do time, deve ser o escolhido para o jogo em Maringá no próximo sábado. Então acho que o Santa Cruz tem margem para evolução, mas sobretudo algumas peças acho que em algum momento ganharão espaço nessa equipe do Santa Cruz. Beleza, pessoal? Grande abraço. Lembrando que o Santa pega o Maringá no William Davis no próximo sábado, depois volta para casa e encara a Ferroviária na Arena de Pernambuco. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima.